Talvez uma coisa interessante foi que quando eu era molequinho, na década de 60, nós ainda não tínhamos no Brasil a classe média. Quer dizer, nós tínhamos uma imensa classe baixa, os assim chamados os pobres, e tinha o pico da pirâmide, que era, como minha mãe dizia, gente que pode, né? Então, a gente que pode ter um carro, a gente que pode ter um telefone. As casas se pareciam demais, as ruas se pareciam demais. Não tinha o meio da pirâmide. Então não havia muita pressão sobre os jovens como tem hoje, porque sair aqui da base para chegar no topo era praticamente impossível. Então você não era pressionado para nada, nem para estudar, nem para trabalhar. Por outro lado, como ninguém tinha dinheiro, não tinha muito o que fazer. As diversões eram diversões coletivas na rua. A principal delas era o futebol. A grande vantagem do futebol para qualquer criança, né, da minha turma, dos que vieram antes de mim e depois de mim, é o fato de que não é preciso que todo mundo tenha a mesma habilidade, a mesma qualidade para jogar futebol. Você pode ter um time onde tem um que é tremendamente perna de pau, mas de repente é o dono da bola, precisa jogar, o pior vai para o gol, mas todo mundo corre junto, cada um tentando suprir a deficiência ou física, ou atlética, ou de talento que o outro tem, o que não dá para fazer em nenhum outro esporte. Nenhum outro esporte você consegue. E esporte individual é impossível. Atletismo, por exemplo, ou você é bom ou você não é bom. É boxe, ou você é bom ou você apanha. Então não existe algo um esporte como existe o futebol. Então eu sou de uma geração que até por falta do que fazer, foi criada jogando futebol, indo ver jogo de futebol. Na época ainda não tinha muita transmissão de jogo pela TV, obviamente não tinha esse tipo de TV, jogos da Europa, nós nunca chegamos a assistir. Então, era interessante porque o jogo do domingo seguinte era o tema da semana inteira. Quer dizer, hoje você tem campeonato na segunda-feira, né, vários jogos, na terça-feira, aí de tarde tem o campeonato da Europa. Então, toda hora que você liga a televisão tem um jogo ao vivo passando, isso dilui um pouco. Se a gente pensava nos times dos estados, né, não nos times do Brasil, porque não existia o campeonato brasileiro, mas principalmente tentava reproduzir na rua o que a gente ouvia no rádio, não o que via na televisão. E os locutores de rádio no Brasil sempre foram muito criativos, né, para descrever lance. Então você pensava que estava fazendo alguma coisa, sonhava com um dia poder chegar nisso. Então eu cresci mais ou menos assim, né? Aí fiz 15 anos, 16 anos, obviamente tive que trabalhar, porque futebol não dava dinheiro naquela época, hoje dá, mas naquela época não dava, né? E aí segui uma carreira normal.